Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Atual, um produto do Jornal Atual. E antes de começarmos esse episódio, gostaria de deixar aqui o agradecimento à Meta e ao ICFG, a sigla em inglês que quer dizer Centro Internacional para Jornalistas. Hoje, o nosso convidado tem uma importância enorme para a nossa comunidade, porque ele é um diretor de uma grande empresa dentro do município, que é uma das mais novas grandes empresas, mas, assim, na nossa interpretação, é uma muito bem envolvida com a nossa comunidade em si, né? Estou falando de Ulisses Oliveira, que é diretor do Porto Sudeste. Olá, Ulisses, seja bem-vindo. Olá, Marcelo, muito prazer estar aqui falando com você no podcast atual. Muito obrigado pelo convite. Que nada. Você é uma das pessoas que eu logo imaginei no início, Ulisses, de trazer para cá, para a gente bater esse papo aqui, porque nos conhecemos há, vamos botar, uns 8 anos pelo menos aí, em 2015, com certeza, né? E de lá para cá, a gente começa a ter uma relação maior, até por conta da ação que você desenvolve ali dentro do Porto Sudeste, né? Mas eu acho que o mais interessante é ver você, Ulisses, no seu envolvimento, tanto na função de que você exerce dentro da empresa, quanto também da sua vontade de querer fazer com que a empresa esteja dentro da comunidade, né? Da Ilha da Madeira, do município de Itaguaí. E eu queria, antes da gente chegar nessa relação, Ulisses, conhecer você um pouco mais. De onde você vem, Ulisses? Então, Marcelo, eu sou carioca, né, da cidade do Rio de Janeiro. Qual bairro que A você minha é? família é do Santo Cristo, Aham, região portuária do Rio de Janeiro. sim. E é engraçado, a minha família inteira tem ligação aí marítima. O meu avô era estivador, meu pai era da Marinha do Brasil, e meu pai nordestino, veio então do Ceará como marinheiro e conheceu minha mãe lá no Santo Cristo, próximo ali do Morro da Providência, que é da onde a minha família se estabeleceu. A família da minha mãe é de origem portuguesa e, e ali meus pais se conheceram, casaram, eu nasci, fiquei por um tempo até depois, por volta de 6 anos, me mudar para a Ilha do Governador. Que também é uma região marítima, Que né? também é uma região, exatamente. É. Você hoje está com 46 anos, né? 46 anos. E na tua história, né? Você tem formação em direito, né? É, Isso. conta um pouco assim dessa. Como é que você chegou no direito? O que te motivou, uma vez que você já disse que a tua relação era assim muito próxima com o mar e de repente agora você se vê dentro de um contexto que você brifou pra gente aqui, né? Isso é bem engraçado, porque a minha família inteira é feita de marítimos ou portuários. E eu falei, eu não quero isso. Eu vou ser advogado. E a única coisa que eu quis na vida foi ser advogado. Coisa de criança. Criança eu não pensei em ser bombeiro, como criança normalmente pensa, né? Ou outras profissões assim que criança muito pensa em ter. A primeira coisa que eu me lembro de querer ser era advogado. Não sei dizer porquê também, mas enfim, achei que era a minha vocação. E fiz advocacia, fiz a faculdade de Direito, me formei em 99, colei grau ali em janeiro de 2000, e a partir dali achei que a minha vida estaria traçada para o mundo jurídico, realmente. Tive um período difícil para me formar, como eu falei, assim, pelos lugares que eu mencionei de onde eu venho, fica claro que eu tenho uma origem mais modesta, mais humilde, mas a minha família fez de tudo aí, conseguiu me dar, com muito esforço, boa educação. Infelizmente, o meu pai faleceu quando eu tinha 15 para 16 anos, o que gerou algumas dificuldades também mais para nós. E minha mãe, mesmo só, tocou o barco, por assim dizer, e me formou. Obviamente que a gratidão é inteira para minha mãe. Você é filho único, por acaso? Não, eu tenho uma irmã. Uma irmã? Eu sou temporão. Eu tenho uma irmã 13 anos mais velha que eu. Naquele momento já estava casada, já estava com a própria vida e tal. E então ficamos muito mais, eu e minha mãe, muito mais próximos ali do falecimento do meu pai. E talvez tenha sido o momento que me chamou para a vida ali e eu botei o pé no chão, né?
É difícil, mas eu vou ter que dizer assim, eu era um pouco vagabundo ali, não queria muita Não coisa queria com nada com escola nada. e tal. Exatamente, era muito Tava naquela do moleque, neném. passava o dia soltando pipa, Aham. jogando bola, era o que eu fazia. E eu acho que aquele momento ali de dura realidade, né, foi o que me realmente fez colocar o pé no chão e perceber que eu precisava é, amadurecer muito rapidamente, né? Não teve outro jeito. É, comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar por volta dessa idade e concluí meu segundo grau e aí a gente é, fez todo o esforço para conseguir eu ir para uma universidade. É, Foi pública ou foi privada que foi, você fez? foi uma universidade privada, foi a Privada. Universidade Veiga de Almeida, exatamente. Engraçado uma coisa, Ulisses, eu percebo, eu também me formei em universidade privada, né? Não que eu tivesse dinheiro, pelo contrário, né? A gente tem a necessidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Isso é muito complicado, né, Ulisses? Terrível, cara, é muito difícil. Eu comecei a trabalhar primeiro por necessidade ali, no momento que meu pai faleceu, e depois, felizmente, a gente conseguiu se situar e eu consegui, então, um trabalho também na administração do Barra Shopping, do shopping, não sei se eu posso dizer aqui o nome do shopping, mas enfim. Não Foi, teve problema, eu né? comecei a trabalhar na administração do Barra Shopping ali e entrava na faculdade 7h15 da manhã, Que ficava onde? a universidade Situada. na Tijuca. Aham. Morava na Ilha do Governador e trabalhava no Uau, Barra Shopping na Barra da Tijuca. uau. Então essa era a minha Aham. rotina ali. Eu entrava em casa, eu saía da faculdade 1h15, 1h15 mais ou menos. Aí ia pro trabalho, eu entrava ali por volta de 3h30, 3 horas, e aí saía de lá 10h30, 11 horas da noite. E aí ia para casa. Chegava em casa 1h da manhã, no dia seguinte, 7h15, estava dentro da universidade de Naquela novo. época não tinha linha amarela, não, Não né? tinha nem. Exatamente. Então, assim, era no transporte de ônibus e tal, e basicamente estudando ali. Foi muito esforço, mas eu consegui me formar e iniciei o que eu achei que seria uma carreira jurídica. E, obviamente, que sem indicações, sem conhecer ninguém, do zero, é sempre mais difícil também, em qualquer profissão, né? E na advocacia não é diferente. É uma profissão difícil. É, Acabei indo morar em Fortaleza. Passei 4 anos morando em Fortaleza. Imagino que é trabalho, A né? Que você teve trabalho, lá. recebi um convite de trabalho e fui morar. Passei 4 anos morando lá. E até que a minha esposa engravidou. Então você foi para lá já casado? Ou conheceu a Pô, esposa lá? Não, a minha É, esposa é daqui. A minha daqui. esposa estudava comigo na faculdade. Ah, sim. E a gente, é, depois de alguns desencontros, ficamos. Uhum. Período de faculdade não é fácil. Ficamos definitivamente juntos depois que a gente se formou, né? Sim. Já. E a gente recebeu essa proposta, fui para Fortaleza. Em princípio, seriam 3 meses, 4 meses ali para fazer um trabalho de tempo determinado. Viraram 4 anos. Uhum. A gente estava muito feliz lá, a coisa caminhando muito bem, eu desenvolvendo a minha carreira como advogado. E minha esposa engravidou. E aí, assim, aconteceram algumas coisas, tal. Ela perdeu algumas pessoas queridas para ela. E a gente começou a perceber que ficar longe da família estava fazendo muita falta para nós. E a gente voltou para o Rio. Mas já voltou já com alguma coisa pronta, né, para você, Então, ou em com a minha vista. esposa grávida, eu dei uma, assim, eu imaginei que a gente ia conseguir alguma coisa em algum momento, não tinha muita preocupação com isso. E voltamos e, assim, foi uma atitude arriscada. Eu levei um tempo para me recolocar. Sim. Tinha algumas promessas que não se concretizaram, levei um tempo ali. E depois passei mais 4 anos trabalhando numa outra empresa, como advogado numa outra empresa no Rio. Até que depois de algumas idas e vindas, dentro dessa empresa mesmo, eu tomei conhecimento de uma oportunidade, um amigo me indicou para uma oportunidade para trabalhar num terminal portuário que estava sendo construído num município. Então você chegou aqui antes de tudo acontecer, aliás, naquele momento que estava acontecendo, né, melhor colocando. É isso. Porque a gente, vamos pensar assim, tem 2 fases ali, né? A fase
Tá me faltando a palavra aqui, Ulisses, mas Instalação, mas assim, construção. a questão da compra da área, Ah, sim, de tem aquisição de essas fases, imóveis. aquisição de imóvel. Primeiro é estabelecer, né? Escolha de Itaguaí. Aí depois tem a aquisição dos imóveis, depois tem a instalação. Em que momento você chega desse período aí? Então, eu cheguei. A primeira vez que eu vim aqui ver esse empreendimento foi em novembro de 2011. Outubro ou novembro de Já 2011. estava bem adiantadas as Já obras tava, aí. já tinha obra adiantada, já tinha Se eu obra não me engano, adiantada. foi 2006 ou 2007 que começou, né? 2010. 10? 2010, É. 2010. E aí eu vim para ser advogado, terceiro, né? Eu não era contratado da empresa da época. E tinha uma condição que eles determinaram. Precisa ficar aqui, em Itaguaí. Porque precisavam de um advogado que estivesse constantemente aqui na cidade para eventualidade de apoio jurídico em determinados momentos. Deixa eu te. Nesse momento, o Ike ainda era o dono da Porto Sudeste? Ainda era o dono, ainda era do Grupo X lá, Isso. né? E aí eu aceitei a proposta para ser advogado dessa terminal portuária que estava em instalação. Era basicamente uma obra, né? Era um canteiro de obras gigante e ainda tinha muitas aquisições daquelas que você mencionou Nessa hora acontecendo na você Ilha da Madeira. não pensou lá, isso, pô, queimei a língua. Nessa hora ainda não, porque eu ainda achava que seria um trabalho pontual ou coisa do tipo. Eu ainda não tinha muita expectativa ali de que a coisa fosse dar tão certo assim, né? Mas óbvio que quando você entra no lugar, você sente alguma coisa, né? Quando você começa alguma experiência assim, que você vai levar por muito tempo na sua vida, você, sem dúvida nenhuma, você sente alguma coisa. Eu percebi alguma coisa diferente, assim, mas eu ainda não tinha essa convicção, não tinha essa certeza. E enquanto é uma obra, não é um porto, né? É uma obra. Verdade. Então, era uma obra. Eu já tinha trabalhado advogando para outros empreendimentos em construção também e pensei que seria mais um e passaria. E aí, vim morar em Itaguaí, né? Eu ficava num hotel, até bem aqui próximo, e fiquei lá residindo, ficava de segunda a sexta residindo no hotel, e acompanhando lá a obra e os trabalhos na construção do Porto Sudeste, aí na Ilha da Madeira. Dali a coisa foi evoluindo, né? A obra atrasou, acho que todos conhecem a história. O Grupo X entrou em algumas dificuldades e tudo mais. A obra Teve um momento que a obra parou, né? teve um momento que a obra parou, um momento assim bem difícil, em que a obra paralisou e eu, como advogado na época, junto com uma advogada que hoje é gerente jurídica, inclusive lá, a Mariana, a gente ficou ali conduzindo uma difícil situação para a empresa, que felizmente deu muito certo. Já daquela época, as pessoas estavam construindo algo em respeito ao entorno, né, aos fornecedores. Então, a gente era muito preocupado com o fato de não estar conseguindo arcar com os compromissos e a gente tentava dizer a absoluta verdade e transparência no que estava acontecendo, né? E aí os acionistas atuais chegaram em 2014, em fevereiro de 2014, e transformaram a realidade dessa empresa, né? Então, a obra foi concluída e em agosto de 2014, dia 26 de agosto, por assim dizer, a gente deu início às nossas atividades. Eu gosto de dizer 26 de agosto porque foi o dia que atracou o primeiro navio no Porto Sudeste. Navio AM Gent. Então essa é a certidão de nascimento do Porto Essa é a Sudeste? certidão de nascimento. Um porto só é porto quando um navio atraca, né? Então atracou o navio dia 26 de agosto de 2014 e a gente virou um porto. Mas eu acho que é bom a gente falar um pouco dos acionistas hoje, né? Eu vejo da importância que eles são para o mundo de negócios, né? Claro. A Trafigura e a Mubadala, né? Isso. É uma joint venture que se fala, não é isso? Essa é uma joint venture, é um investimento conjunto dessas duas empresas, né? Sim. A Trafigura é uma trader
importante no Sediada em mundo. Amsterdã, né? Na Holanda. Sediada na Suíça. Ela é Suíça? holandesa, mas é sediada Tá. na Suíça. Uhum. E a Mubadala é um fundo de investimento, né? Uhum. É um fundo de investimento de Abu Dhabi, Uhum. que tem muitos investimentos no Brasil. Sim. Então, são dois acionistas importantes que acreditaram no Porto Sudeste e acreditam ainda. Tem, obviamente, muito fôlego, né? São muito robustos Uhum. e permitiram a gente passar por esse momento difícil, né? Uhum. Eu gosto sempre de lembrar que o Porto Sudeste iniciou a sua vida ali em 2014, agosto de 2014, então o último trimestre, mais ou menos, ali. E entre 2014 e 2015, iniciou Uma o pior crise. ciclo que se tem Uma em registro crise até hoje do minério né? de ferro, né? Eu Que entrar é o nessa aí. produto, então, que a gente manuseava única e exclusivamente. Como é que foi isso, cara? Você tá ali acompanhando durante um Foi. bom tempo, teve aquele período onde as obras são paralisadas, aí quando você vê lá que, pô, agora vai, aí quando você Pois olha para o é. mercado, poxa. O mercado não veio junto. Pois é, entrou essa crise terrível. O minério de ferro chegou a $39 a tonelada. Isso é Que assim. antes do 39 estava 100 e alguma coisa, né? Chegou a 180, 190. Aham. E fazia muito sentido esse terminal portuário aqui, a construção dele. Nunca foi duvidada da importância e da necessidade desse terminal portuário aqui. É até importante dar uma mínima contextualizada. Obviamente que a gente sabe, o Porto de Itaguaí já tem 2 terminais, já tem 2 terminais De que minério movimentam também, de né? minério de ferro, né? E que basicamente movimentam muito carga verticalizada, carga própria, né? Sim. As 2 empresas têm uma mina, tem minas grandes associadas a elas. E o Porto Sudeste ele veio para viabilizar mineradoras que não tinham um terminal portuário associado a si, que precisavam escoar a sua produção. O minério de ferro, junto ao óleo, é a commodity de maior exportação do Brasil. É o que nos Maior mantém que a a nossa soja? é maior. É o que mantém a nossa balança comercial viva. Manteve por muito tempo. O agro e a soja têm alcançado níveis cada vez maiores, vão ultrapassar, e alimento não tem período sazonal, né? Poxa, diante dessa Óbvio, informação, mas nisso, não sei se você vai ter esse número que eu vou te perguntar, né? Mas o quanto não só o Porto Sudeste, mas Itaguaí representa para a balança comercial do país, hein? cara, Itaguaí é muito importante para a balança comercial do país. E é importante que o município saiba disso, da importância da sua vocação portuária. É importante que as pessoas saibam que 98% das importações e exportações que o Brasil realiza são pela via marítima. Saem e entram pelo mar. O comércio brasileiro basicamente se faz pelo mar. O externo, né? Comércio externo. Exterior. E Itaguaí tem um peso grande, é óbvio que o Porto de Santos é o maior porto do país, tem todo o investimento para que seja o maior porto das Américas, mas Itaguaí tem em volume, em grande, assim, durante algum tempo ficou em segundo lugar, não sei se o número ainda é esse, mas em segundo lugar em movimentação, em volume talvez a gente seja até maior que Santos, porque o volume de minério de ferro e tonelagem é maior do que as exportações de container, que é o que se mais faz em Santos. Mas a gente tem uma importância muito grande no cenário nacional e se Santos hoje é o maior porto em movimentação, é importante dizer que eles não têm mais muita capacidade de expansão. E nós temos. Nós temos muitas possibilidades ainda, né? Eu não quero adiantar aqui os carros, mas o novo negócio que o Porto Sudeste prospectou e iniciou, por exemplo, é uma prova disso, que a gente deixou de fazer único e exclusivamente minério de ferro e passou a fazer também óleo, né? O famoso chip to chip. Exatamente, que é double banking, por assim, o nome da operação de verdade, né? É double banking ou transbordo de carga. Que para todos, né, entenderem perfeitamente é isso, né? É isso, é um transbordar a carga de um navio para o outro. O óleo sai lá da bacia de Santos, de Campos, eu não sei te dizer qual. Aí chega aqui nas águas calmas da Baía de Sepetiba, né? E vocês têm a responsabilidade de tirar, que imagino que seja um navio de grande porte, né? E passar para navios menores, e daí
É E aí isso. vai para onde depois, quando faz o Ele vai transbordo? para exportação. Ah, já vai direto para A política exportação? nacional, a política nacional do nosso Uhum, país uhum, para a exploração do pré-sal é basicamente para exportação, né? hum, A gente investiu menos no refino e mais na exportação uhum, desse óleo leve que é valioso no mundo. Então, uhum, como a gente está de frente para a Bacia de Santos, a gente percebeu uma oportunidade boa. E esse é o potencial de crescimento que o Porto de Itaguaí ainda tem, além de outras cargas associadas, é óbvio, mas uhum. esse é um viés Eu importante. lembro que lá em 2015, 16, eu estava à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Itaguaí, Verdade. onde vocês também pensaram em atuar em granel sólido, né, de alimentos, né? Soja, né? Diga-se soja. Sim. Isso ficou na gaveta? Vocês ainda têm expectativa ou com essa questão do transbordo do óleo? Uma coisa veio para. A gente estava ali prospectando oportunidades e possibilidades. Infelizmente, grãos é algo que, óbvio, que a gente. Todo terminal portuário vai sempre pensar em fazer, mas a logística nacional, infelizmente, ainda não nos permite sonhar com isso. Não existe a ligação ferroviária ainda que nos conecte com o Centro-Oeste. E isso eu falo do Rio de Janeiro como um todo. Isso é coisa Assim. de Brasil ou é pelo mundo afora, Ulisses? Porque parece que são 3 ou 4 bitolas diferentes de trens, né? Isso é muito Que não, coisa de Brasil, não infelizmente. possibilita que um trem que esteja em Minas Gerais possa seguir para o Rio de Janeiro, né? É. Não em Minas Gerais, Não, em si a Minas gente não, está ligado, Goiás, mas né? Goiás, a Goiás. Centro-Oeste ali. É, É, sim, a gente tem essa condição, infelizmente, associada às nossas poucas ferrovias. Poderíamos ter maior investimento ainda nisso, mas esse é um dos dificultadores, sem dúvida nenhuma. Além do, obviamente, escoamento que se faz em outros lugares e investimento para que outros lugares também sejam incentivados a movimentar essa carga. Mas a gente aqui tem boas possibilidades. O Porto do Itaguaí, você mencionou aí águas tranquilas da Baía de Sepetiba, isso é importante dizer. A gente tem calado, que é uma profundidade, né, muito boa, águas tranquilas com variação de maré e correntes muito tranquilas, que possibilitam aí o recebimento de navios com segurança. É, a gente sabe que a Baía de Sepetiba também é um importante repositório de vida e toda essa atividade tem que respeitar essa vida. O boto cinza, que a gente sabe que é de grande importância, é um animal de grande importância para o nosso estado e para a nossa cidade aqui, para a Bahia também. Então, todas as atividades têm que ser desenvolvidas de maneira segura, tranquila, mas que podem ser bem exploradas e vai trazer potencial, riqueza e desenvolvimento para a nossa região. E se a gente crescer e desenvolver da maneira correta, sustentável como tem que ser, o potencial para a cidade de Itaguaí, para a região aqui como um todo, uhum. é Enorme, né? gigantesco, é enorme. Aham. Mas vamos retomar a tua Vamos, trajetória? vamos. Aí você passou por aquela crise mundial do commodity, né, chegar a US$ 39, e daí você segue na empresa ali, mas antes, a gente estava conversando, você chegou, aliás, como eu estava dizendo aqui contigo, né, você chegou com um propósito de ser temporário ali, né, contratado, aí permanece na empresa, e você vai galgando ali um espaço, né? Vai conquistando, né, um espaço na empresa. Quais são esses passos que você trilhou ali, Ulisses? A nossa empresa tem um mérito que eu gosto muito, que é valorizar as pessoas que estão ali dentro, né? E eu, assim, me considero um exemplo claro disso. Como eu te falei, eu era um advogado terceiro, é, fui contratado em 2015, em julho de 2015, eu fui contratado pela empresa, virei Uhum, colaborador Porto Sudeste, por assim dizer, já éramos Porto Sudeste. E com um ano, eu fui convidado com um ano desse julho de 15 aí, eu fui convidado a assumir a gerência de institucional. uhum, E aí eu recebi um convite para mudar um pouquinho a minha função, né? uhum, Eu estava falando com você antes aqui da gente entrar no ar, que a aham, única coisa que eu sonhei na vida foi ser advogado, nunca pensei em ser nada diferente. Recebi esse convite para assumir a gerência institucional da empresa. Meu chefe na época falou, cara, você já faz isso, já faz esse relacionamento e tal. Então, Então,
para que todos entendam, né? E qual é essa atividade institucional? Qual é o que se exerce nela, né? Legal. Isso dá para poder a gente mostrar para as pessoas, né? Quem não está envolvido com o meio corporativo talvez não entenda, né? Verdade, você tem razão. É muito caracterizado com a comunicação externa e com a fala da empresa para fora. Né? Então você seria o porta-voz, o RP É ser da alguém que se empresa. relaciona, né? Basicamente se relaciona pela empresa com é, autoridades, com pares, com empresas vizinhas, com governos estaduais, federais e municipais, Que ouve a comunidade. que ouve eventualmente a comunidade. Obviamente a gente tem uma área focada nisso, mas que também pode ouvir a comunidade. É basicamente virar a cara da empresa para fora, assim, né? E como eu já tinha muito esse relacionamento, assim, até por força um pouco do trabalho que o jurídico me impunha, e eu gosto de conversar, não sei se você já percebeu isso. A gente, a gente pareceu natural para a empresa me oferecer essa posição. E o mais engraçado foi que ele estava me propondo uma promoção, né? Eu sairia de especialista jurídico para gerente. E quando ele me fez o convite, como eu mudaria um pouco de função, eu perguntei, eu posso pensar? E ele, pode, claro, pode pensar, sem problema. E eu fui para casa, era uma sexta-feira, e eu fui para casa pensando, meu Deus, como é que eu falei? Eu posso pensar? Eu neguei, será que ele vai entender que eu neguei a promoção? E passei um final de semana assim, mega aflito, sabendo, tô cara, demitido ele na vai segunda-feira. desistir, não é possível. E aí, na segunda-feira, assim, conversei, óbvio, com a minha esposa e tal. E ela se disse, eu disse o quê? Eu falei, eu disse que eu ia pensar. Você disse que ia pensar? Eu falei, pois é. E aí deu certo na segunda-feira, eu conversei com ele e tal. E aceitei a proposta. De gerente, passado um tempo, eu ainda fui a gerente geral, assumi outras áreas da empresa. E quando, assim, tem uma coisa que eu gosto, eu me envolvo muito no que eu faço. Né? Isso é uma coisa, assim, de cada um, e assim, eu me entrego inteiro no que eu faço. Eu não sei fazer nada pela metade, assim. E entrou a comunicação na época, além das funções ali de regulatório e fundiário, foi a parte do jurídico que eu levei comigo, né? E o nosso jurídico ficou com as partes mais de contencioso, societário, trabalhista, e isso eu me afastei um pouco. E o regulatório, só para contextualizar, é aquela parte de licenças, autorizações da empresa, o fundiário de regularização das terras e propriedades da empresa. Isso foi ficando comigo, e depois entrou comunicação, entrou responsabilidade social, e ganhei um amor novo na vida, assim, né? Porque fazer relacionamento com a comunidade, aí efetivamente, né, relacionamento com a comunidade e responsabilidade social, fazer a responsabilidade social da nossa empresa passou a ser assim uma paixão realmente. E eu tive um casamento feliz com pessoas que trabalham na nossa empresa lá, e que já faziam e continuam fazendo essa área. E mais para frente entrou a área então de meio ambiente. Então eu fui de externo, de terceiro, a especialista, gerente geral, e em 2020, 2021, eu fui aí agraciado pelo nosso CEO atual, Jaime Nicolato, com o cargo de diretor do Porto Sudeste. Né? E aí, para juntar essas áreas todas aí num nome... Pelo que eu entendi, até essa diretoria foi criada para Ulisses, né? Então... Olha, pelo que você está dizendo... a gente quis criar, então. Eu, para criar um nome, assim, que não parecesse pomposo demais, arrogante, eu não sei explicar. Na época eu tinha receio, assim, de criar um nome muito grande e que parecesse um negócio meio pretensioso. Aí a gente achou um nome muito bom que se usa comumente no mundo corporativo, que são assuntos corporativos, que juntava essas áreas que eu mencionei antes, e a gente queria mostrar o nosso compromisso com a sustentabilidade.
E aí criamos, então, essa diretoria como de assuntos corporativos e sustentabilidade, onde a gente agregaria aí a nossa responsabilidade social no meio ambiente e o institucional e comunicação externa voltados muito para a área de sustentabilidade. Porque a gente realmente acredita que a nossa empresa, do setor que trabalha, é quem pode fazer diferença para a pauta de sustentabilidade para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país. Por conta do Jornal Atual, a gente sempre se manteve em contato durante esse período e acho que teve um marco aí, né, onde eu vi a empresa muito fechada para si, sem ter um comportamento voltado para a comunidade. Aí, de repente, isso muda de uma forma feito da água para o vinho, né? E o que você destaca por ter acontecido isso, dessa mudança, né, de perfil da empresa? É por conta de tudo que acontece que hoje, por exemplo, se fala de ESG, ESG, ou seja, entender que, bom, nós estamos lá na cidade e é importante também participar de uma certa forma, que é isso, né, que se busca, né, dentro dessa tua diretoria. Marcelo, eu não diria fechado. Eu reconheço o que você está dizendo. E de Talvez que eu tenha, o mudou, fechado, mudou muito. E tinha, sim, a gente tem total convicção disso. E foi um trabalho que a gente fez e eu fico feliz que você tenha essa percepção. Porque é sinal de que o trabalho está funcionando. A nossa maturidade, o investimento que a gente tinha à disposição e o direcionamento que a gente até então recebia nos possibilitava ser apenas, não apenas, é uma fase importante, é de maturidade, mas ser em primeiro lugar, melhor dizendo, uma empresa cumpridora das suas obrigações. Então, acima de tudo, a gente não tinha lá muito orçamento para investir, um time grande o suficiente que pudesse nos ajudar e nos suportar nos trabalhos que a gente sonhava e imaginava. Então, acima de tudo, a gente queria ser uma empresa cumpridora das obrigações legais e que nada do que a gente fizesse fosse fora do que a lei e a obrigação nos determinasse. Então, o Porto Sudeste sempre teve todas as licenças e autorizações vigentes, em prazo, em tempo, sempre cumpriu todas as suas condicionantes ambientais, não são poucas, são muitas. Como somos uma empresa jovem, o nosso licenciamento nos impôs muitas condições e a gente sempre cumpriu todas elas. E sempre tivemos sonhos e planos de fazer a coisa desenvolver. A criação da diretoria de sustentabilidade nos deu asas e chance de botar em prática tudo que a gente sempre sonhou. E aí, por que a minha fala anterior foi de uma empresa do nosso setor, mais do que qualquer outra, tem, assim, na nossa visão, a obrigação de ter uma pauta forte de sustentabilidade. A gente movimenta óleo e minério de ferro. A gente sabe que são commodities importantes para o país. Sem elas, a gente não vive hoje. Tudo que a gente tem está no nosso entorno aqui nesse estúdio, por exemplo, veio da mineração. Sim. E nosso CEO tem uma frase, o Jaime, nosso presidente, tem uma frase que eu gosto muito, que diz que tudo que não é plantado é minerado. E mesmo o que é plantado e colhido com um equipamento que foi construído com o que é minerado. Estão passando as imagens aí do Porto Sudeste. Do Porto Sudeste. E então a gente sabe da importância das commodities que a gente movimenta, o minério de ferro e o óleo, mas a gente sabe também que elas são impactantes para os ambientes onde ela é explorada e movimentada. A gente não tampa esse sol com a peneira. Não tem hipocrisia. A gente sabe da relevância, da importância que o material tem e do que ele pode causar se for mal operado. Então, nós, mais do que ninguém, temos a obrigação de realizar um trabalho voltado para o viés de sustentabilidade, do controle com o ambiente e para a nossa comunidade. Então, a gente mudou, ao longo desses últimos anos, a nossa gestão e a maneira de encarar o nosso entorno e nós mesmos internamente. Como que a gente fez isso? A gente criou uma gestão de governança interna que nos desse
Em primeiro lugar, uma garantia de que a gente está fazendo, continuamos fazendo as coisas respeitando as leis e obrigações, mas que nos permitisse mostrar para o entorno que a gente está fazendo o máximo possível para que a nossa atividade seja responsável, sustentável, não poluente, e que a nossa empresa fosse lembrada pela nossa comunidade no máximo possível pelas coisas boas que ela oferece e não pelas dificuldades que eventualmente aparecem. A partir daí, a gente criou uma forma de gestão ambiental e com algum programa de gestão de rotina para os nossos colaboradores e uma base mais forte para uma política que nós já tínhamos. E a gente estava conversando também um pouco antes do programa começar. Essa política que nós já tínhamos de algum tempo o Porto Sudeste contrata mão de obra local. A gente já lá atrás já vinha falando muito sobre isso, né? E me parece que o número é bem relativo, né? Relativo não, é bem expressivo, né? Eu acho que é bem expressivo. Né? O Porto Sudeste hoje tem em torno de 1.600 colaboradores entre próprios e terceiros. Desse número, 66% são da região. É um número muito expressivo. 66% dá aí, eu não sou bom de matemática, não, sou advogado, lembra? Então, dá aí, sei lá, 800 pessoas, ou mais, 900 pessoas. A gente gosta de fazer aqui a conta sempre tentando mostrar qual é o impacto social. Cada pessoa, em média, tem uma família de 4 pessoas ligadas a si. Então, esse é o tamanho do impacto social positivo que o Porto Sudeste gera na região. Sim. Ulisses, ao longo desse tempo, ainda mais quando eu passei pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu ouvi falar muito da dificuldade de contratação de mão de obra local por falta da especialização, né? E eu acredito que isso possa vir a ser verdade, né? Mas, assim, para a própria empresa, é legal que você tenha os funcionários da local, porque é menos tempo de trânsito para poder chegar no trabalho, então vai estar menos cansado, enfim. Vocês chegaram a desenvolver alguma ação para trabalhar na especialização dos funcionários, ou esses 32% que são de fora são profissões muito técnicas, muito específicas, que não possam ser absorvidas aqui pela cidade? Em alguma medida, sim. Tem algumas especificidades que a gente não consegue, mas é importante dizer, Marcelo, que o Porto Sudeste não se conforma com essa realidade de que a gente vai esbarrar num teto aqui e não consegue mais contratar porque falta qualificação. A gente oferece qualificação para que as pessoas estejam... E a gente oferece qualificação bem além das nossas necessidades. Isso é importante dizer. A gente está agora com 2 turmas do Senai de curso técnico, de técnico de automação e de mecânica, técnico do Senai. Então, a qualidade do curso técnico do Senai acho que é indiscutível. Já estão acontecendo esses cursos, né? Estão acontecendo. Esse é o 7º ano que a gente faz esse curso de qualificação. Ao longo desses anos, a gente vem qualificando pessoas, sempre, a única exigência que a gente faz é que sejam pessoas da região. Né? Esse ano nós escolhemos curso técnico. No ano passado, do ano anterior, há 2 anos atrás, salvo engano, do 21, nós fizemos um convênio com a Secretaria de Educação para fazer um curso voltado para alunos do EJA. E depois nós pegamos esses mesmos alunos do EJA, depois de formação do curso, e levamos no máximo que podíamos para a turma de jovens aprendizes. Dessa turma de jovens aprendizes que passa 1 ano lá na empresa trabalhando, conhecendo a realidade de uma empresa, além de fazer o curso técnico também no Senai. Desses, muitos foram contratados. Então, assim, é uma sequência lógica assim, de formação e trazer as pessoas para desenvolvimento. Aí é o Ulisses falando. Não existe desenvolvimento de uma região sem desenvolvimento pessoal. Não existe. Então, a gente trabalha muito em desenvolvimento pessoal, porque a gente acredita que assim a nossa região vai ser melhor, vai ser maior. E hoje os cursos que a gente oferece,
por exemplo, técnico em mecânica e técnico em automação, são atividades que essa pessoa vai poder trabalhar em qualquer ramo da indústria, não necessariamente no setor portuário. E aí é importante dizer isso por quê? Porque a gente não quer manter ali a mão de obra cativa para o setor portuário. A gente quer dar oportunidades para as pessoas trabalharem aonde elas entenderem que devem. Então, a gente não quer manter ali as pessoas preparadas só para trabalhar no porto e nada mais. Então, por isso que a gente está oferecendo esses cursos hoje de mecânica e automação, porque dá um lastro grande para ele trabalhar em qualquer área da indústria que ele quiser. Ao mesmo tempo, a gente oferece muitos cursos e capacitação para, por exemplo, o setor pesqueiro, para as pessoas que trabalham e optam por trabalhar nessa atividade que a gente sabe que é muito importante para a economia local e que as pessoas não são obrigadas a abandonar a sua atividade que é desenvolvida de maneira secular por seu pai, por seu avô, muito antes de qualquer atividade portuária se desenvolver aqui, para ir trabalhar no setor portuário, porque é a única opção que ele tem. Então, a gente dá muitas oportunidades também para isso. A gente já fez muito investimento voltado para o setor pesqueiro. Agora mesmo, a gente está com um curso junto com o Sebrae para oferecer capacitação para que os pescadores possam desenvolver o seu negócio, precificar o seu produto, construir a sua empresa individual ou microempresa ali, ele possa vender o seu produto de maneira justa, que vá gerar um sustento. Isso gerando valor ao produto dele, Agregar peixe, valor e gerar, valor, tipo, fazer filé, coisas assim. Para ele poder desenvolver a atividade dele da maneira como ele quiser, mas dando opções e que possa gerar esse negócio de maneira sustentável. Sustentável, que eu quero dizer, não é do ponto de vista ambiental, não. É que se sustente no tempo. Né? Que ele possa ali desenvolver uma atividade que vá gerar, de fato, o sustento para ele e para a família dele que está atrás ali. Então, a gente tem investido muito nisso, em capacitação, acreditando... Ainda tem muito pescador na ilha, Ulisses? Bastante, lógico. Temos uma comunidade pesqueira muito grande, muito importante e ali relevante. Ali desenvolveu uma outra economia, que é do turismo, né? Verdade. E eu até mesmo... Eu tenho uma tia que tem uma casa ali na... Eu esqueci o nome da... Ilhas do Martins. Eu esqueci o nome da praia lá, na Praia do Leste. Acho que é a Praia do Leste. Aí eu peguei, esses dias no verão, estive lá e foi um pescador que nos levou, né, dentro do seu barco. E eu observei que isso é comum, né? Verdade. Atividade isso é bom, da tá? pesca, Eu acho turística, que não. Isso é maravilhoso. Gera outras receitas para eles ali, né? Isso é maravilhoso. A gente tomou conhecimento também de um museu, Caiçara, que também há construído na ilha, com os próprios pescadores ali eu quero conhecer desenvolvendo. isso daí. É bem bacana, depois a gente conversa melhor sobre isso. Os próprios pescadores e a própria comunidade que criaram e desenvolveram ele e foram atrás de investimento e de recursos para poder ter o museu com espécies, fazendo taxidermia de espécies ali próprias da Baía de Sepetiba. É um projeto assim, maneiríssimo, vale muito a pena conhecer, porque é muito original, é muito deles, assim. E isso é muito bacana. Então, a gente procura investir e dar valor para a nossa comunidade. O Porto Sudeste, então, dentro dessa política que eu mencionei a você e dessa rotina específica voltada para cuidado do nosso entorno, tem um lema muito forte, que é a saúde da nossa empresa depende da saúde da nossa comunidade. E isso a gente repete como um mantra internamente. E a rotina estabelecida para todos os colaboradores estabelece que a gente tem que ter, cada um é responsável pelos controles ambientais e sociais da sua atividade, seja ela atrás de uma mesa, seja ela atrás de uma máquina. Então, cada um que está fazendo o seu trabalho lá está cuidando de uma rotina específica e determinada pela nossa área técnica de meio ambiente e pela nossa área de saúde e segurança, para que ela seja segura, em primeiro lugar, para o colaborador que está fazendo ali o seu trabalho, para o meio ambiente do entorno e para a comunidade. Essas são as primeiras preocupações que a nossa empresa tem. Depois disso tudo, a gente quer saber de eficiência. Então, temos prioridades muito bem definidas na nossa operação. E isso tem dado resultados muito positivos para nós.
abrimos a porta da nossa empresa para a comunidade. Isso que você falou antes, aí realmente é fato. A gente já tinha um programa de visitas, acabou sendo interrompido por conta da pandemia, né? Tudo foi, toda atividade presencial foi, mas a gente não se deu por vencido, começamos a fazer atividades online ali, que nos surpreenderam muito, tivemos muito engajamento nas atividades online que nós realizamos com a comunidade, as pessoas estavam ali realmente ansiosas e precisando de atenção e de atividades que preenchessem o seu dia naquele momento mais crítico de lockdown, né? E funcionou muito. Quando a gente reabriu... Que evento é esse aí, Kleber? É o evento aí que ele esteve No Sebrae. durante a pandemia. Ah, bacana. Foi. Daí... Com Quando- máscara eu não tô te reconhecendo, não. É, não tô será? Pelo penteado, será que não? Quando a gente reabriu voltando aqui, desculpa. Quando a gente reabriu a visitação ao Porto Sudeste, a gente pegou representantes da comunidade como um todo, da nossa região, e levou para ver as nossas operações e mostrar cada fase da nossa operação, como é que acontece. Do descarregamento do trem ao empilhamento ali e estocagem do material, até o carregamento do navio. E mostrar a preocupação que a gente tem e que cada colaborador tem em realizar uma operação mais limpa e sustentável possível. Mas dá para ser totalmente limpa a operação, por exemplo, do transbordo do minério? Você consegue ter um controle ali 100%? A gente tem um controle muito bom, Marcelo, de verdade. Hoje os níveis de limpeza que o Porto Sudeste tem recebido elogios, não é elogio meu, não é elogio, né? É propaganda. De outras pessoas que nos visitam, do órgão ambiental, da própria Secretaria de Meio Ambiente de Itaguaí, da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, que percebem no Porto Sudeste um modelo e um exemplo de operação com o minério de ferro e com o granel líquido também, com o óleo também. E o fato da gente ter pessoas da região trabalhando forma aquele ciclo virtuoso que o cara é daqui, da região, o operador é daqui. Então, ele vai ter muito mais cuidado, muito mais carinho com o que ele está fazendo, porque ele sabe que do lado de fora é a casa dele que está aqui. Então, a gente conseguiu encontrar esse ritmo que está muito feliz nesse momento. Nós somos perfeitos? Não. Não somos. No que eu acredito, Ulisses, perfeição só tem em Deus. Agora, a gente está em níveis realmente muito bons de segurança, cuidado e controle. Nessa visita que eu te falei que eu chamei pessoas da comunidade, a gente teve uma fala espontânea deles ali, reconhecendo que os níveis do que eles estavam habituados a ver ali estão muito melhores, né? Então, isso para nós é uma resposta importante. Mostra que a gente está na direção, está no caminho certo. A gente mostrou todas as soluções que a gente tem empregado para que a nossa atividade seja cada vez menos impactante, ou que gere cada vez menos desconforto para as pessoas que estão no entorno. Do ponto de vista legal, regulatório, Marcelo, é importante dizer assim, de licença, a gente está absolutamente dentro de todos os parâmetros. A gente não ultrapassa nenhum nível de ruído, de poeira e de perturbação para ninguém. A gente está dentro de tudo, mas isso não basta para nós. Isso não basta. Eu não quero ser mero cumpridor de licença ambiental e dos níveis que a licença ambiental diz. O que a gente quer é não incomodar ninguém, a casa de ninguém, a vida de ninguém. O que a gente quer é gerar coisa boa para a nossa comunidade. E aí a política maior que a gente conseguiu se encontrar ali, e que tem mudado muito também a nossa vida e a nossa relação com o nosso entorno, foi, eu não sei se você já ouviu falar, no capitalismo consciente. Isso tem a ver com ESG? Tem muito a ver, tem total a ver com ESG. Total a ver com ESG. Só para dizer assim, muito claramente, assim, capitalismo a gente sabe bem o que é, né? É a exploração de alguma atividade em troca do lucro. E assim é a vida capitalista. Você trabalha, gera uma atividade... O lucro é o início, meio e fim. O lucro é o início, meio e fim. O capitalismo consciente, ele vai além disso.
capitalismo consciente, a ideia dele é compartilhar riqueza. O fim do Porto Sudeste não é gerar lucro, único e exclusivamente lucro para o seu acionista. É compartilhar riqueza para todas as partes interessadas. E como é que se consegue fazer isso, Ulisses? Vamos lá. Quem são as partes interessadas, em primeiro lugar? Autoridades, comunidade, colaborador. Tudo que está ao entorno, empresas vizinhas, tudo que está ao entorno, orbitando em torno do Porto Sudeste, são as partes interessadas. O pessoal chama muito de stakeholder. Eu gosto de falar em português, que é para todo mundo entender exatamente o que a gente está falando. Então, essas são as partes interessadas, é o que orbita em torno de uma empresa. O capitalismo consciente, ele defende o compartilhamento de riqueza, e aí não é riqueza financeira, é riqueza cultural, ambiental, social e desenvolvimento para todas essas partes interessadas. Como é que o Porto Sudeste faz isso? Entregando a sua atividade a mais segura possível. Qual é a primeira e principal preocupação que qualquer empresa deve ter? O seu ativo mais caro é a pessoa que está trabalhando ali para ela. Todo mundo tem que vir para o seu trabalho e voltar para sua casa, para sua família depois. Esse é o principal. Íntegros, sem danos, sem acidentes, sem ferimentos, sem nada. Isso a gente vem conseguindo entregar maravilhosamente bem. Nossos níveis são incríveis de controles sem acidente. Mas, Ulisses, com essa questão aí do capital, como você chamou mesmo? Capitalismo consciente. Consciente, né? Você disse haverá esse investimento lá na comunidade, nas pessoas e tal. Muito. Sim. Mas vocês assumiram para si, então, esse compromisso, né? E como todo negócio, então, deve ter destinado uma verba para esse fim, né? Como é que funciona isso, né? Se você parte do lucro de vocês, então, a empresa entende que tem que ter esse compartilhamento, né? Marcelo, Qual é o critério? O que você pode falar a respeito disso, cara? Investimentos em sustentabilidade, dinheiro é muito importante para tudo na vida. Mas e não é diferente aqui também para você construir uma empresa consciente. Então, sem dinheiro é mais difícil fazer. Mas eu não reputo que o principal capital seja o financeiro. O principal capital para uma empresa ser consciente é o humano. São as pessoas que fazem a empresa. E é isso que faz a diferença na nossa empresa. São as pessoas da nossa empresa. Porque quando a gente chegou com essa ideia de capitalismo consciente trazida pelo nosso presidente e com a ideia de que a gente ia priorizar saúde, segurança, meio ambiente e comunidade acima de qualquer coisa, qualquer nível de eficiência, qualquer lucratividade, essa não é uma fala que inicialmente as pessoas compram de imediato. Então, a maior dificuldade numa pauta ESG é o aculturamento. E é passar verdade, as pessoas acreditarem. O capitalismo consciente nos ajudou a aculturar os nossos colaboradores, a nossa força de trabalho, e o exemplo da nossa presidência e nossa diretoria veio mostrando a todos que era de verdade. Então, tem uma frase que é batida, mas que eu gosto, que a fala, o discurso move, mas o exemplo arrasta. E é exatamente isso. O exemplo que a gente veio dando, veio trazendo e veio mobilizando as pessoas a acreditarem no que a gente está fazendo. Então, por exemplo, hoje, se uma atividade estiver sendo desenvolvida no Porto Sudeste e for percebido que está levantando mais poeira do que deveria, qualquer colaborador é autorizado a parar essa atividade imediatamente. E como para? E ele faz. E como para? Como é que é isso? Ele aciona no rádio, manda parar e para. E o mais legal é que o colaborador ele se sente livre para isso. Ele para a operação. Se ela não estiver segura, se ele achar que está arriscado para alguém, ele para a atividade. E aí o lema do nosso programa de rotina ambiental, que eu falei para você, que a saúde da nossa empresa depende da saúde da nossa comunidade, a gente tem um lema também para o nosso programa de rotina de saúde,
que é se não for seguro, não faça e não deixe que o outro faça. E as pessoas entenderam muito isso. Então, o aculturamento da nossa empresa hoje permite com que cada colaborador se sinta empoderado o suficiente para paralisar qualquer atividade, por menor que seja, por maior que seja, que ele veja que não está sendo realizado nos padrões e critérios que a gente determina de saúde, segurança, de controle ambiental e social. Isso mudou um pouco a realidade da nossa empresa, transformou a realidade da nossa empresa. As portas abertas do nosso condomínio, por assim dizer, que você mencionou lá atrás, de a gente passar a ter olhos, ouvidos e braços abertos para a comunidade, se intensificou muito mais do que a gente já tinha. A gente sempre achou que era uma empresa que estava ali ouvindo a comunidade, as pessoas, a região. Mas, óbvio que qualquer início de relação entre empreendedor e comunidade é difícil. A gente passou por problemas. A gente reconhece muitos erros nossos do passado. E hoje a gente está vivendo um momento que eu reputo muito bom, de muita verdade. De novo, não está perfeito. Não quero dizer isso. Não quero que as pessoas que ouçam aqui o Ulisses achar que eu estou vendendo uma mentira aqui para ninguém. A gente sabe, sempre podemos melhorar. E é isso que a gente quer. A gente está sempre em busca de melhora. De realizar uma atividade sempre cada vez mais próximo da nossa comunidade que desenvolva melhor. E o capitalismo consciente nos deu ele tem 4 propósitos ali com ele, pilares, por assim dizer, que são liderança consciente, gestão consciente, integração com parte interessada ou stakeholder, que é o que a gente procura fazer, e um propósito maior. Então, uma liderança consciente, a gente tem trabalhado, treinado, estudado e buscado muito que a nossa liderança esteja sempre consciente. Temos trabalhado incessantemente para que a nossa gestão seja consciente, dentro dos critérios que eu mencionei a você antes. Essa integração com os stakeholders ou com a comunidade, eu acho que a gente tem muita felicidade em ter isso, porque mais do que integração com a comunidade, olha, assim, é uma frase que eu vou falar que eu acho muito forte, assim, bem mais da metade da nossa força de trabalho é da região. Então, assim, nós não estamos integrados com a comunidade, nós somos a comunidade. A comunidade está dentro do Porto Sudeste, trabalhando diuturnamente e levando o seu sustento. E se tem uma coisa que a gente percebe, eu não gosto eu falar, porque pode parecer uma sensação estranha, mas é o que eu tenho recebido. O colaborador do Porto Sudeste é feliz, cara. Isso é um motivo de muito orgulho para nós. E o propósito maior, que é o 4º pilar do capitalismo consciente, é a empresa identificar em si o que é o seu propósito maior. Se o propósito da empresa não é o lucro, puro e simples, qual é o seu propósito maior? E isso a empresa é que tem que descobrir, né? A gente não inventa isso, a gente tem que descobrir de acordo com o que a gente vê. E o que vocês descobriram? Ou ainda estão buscando? A gente descobriu que o nosso propósito maior é levar desenvolvimento para a nossa região. É levar desenvolvimento para o município de Itaguaí. Para o município de Mangaratiba. Esse é o propósito maior da nossa empresa. E como vocês conseguem, ou pensam em fazer isso, melhor dizendo? Levando emprego, desenvolvimento, tributos para o nosso município, qualificação, crescimento pessoal e profissional para as pessoas que trabalham na nossa região. E isso contamina positivamente tudo que a gente faz. Tudo que o Porto Sudeste faz hoje tem o pensamento de como isso pode ajudar a desenvolver a nossa cidade, o nosso município, a nossa comunidade. Absolutamente tudo. Hoje, quais são as ações que vocês fazem? Isso já extramuros, né? Tá. Recentemente foi inaugurada a Casa Porto, né? Fala isso agora. E fala um pouco da Casa Porto, mas lembra assim, Ulisses, você é a personagem da nossa conversa aqui, né? Tá bom. Porque eu vejo assim, gente, eu conheço o Ulisses há 8 anos aí, pelo menos, né? Ele é essa simpatia que vocês estão vendo aí, ele mostra, né, com os gestos, né, o quanto gosta de estar exercendo a atividade que está ali propondo a fazer, né, Ulisses?
Marcelo, assim, eu peço desculpa se eu estou desviando assim, do tema, mas que eu estou falando não tá de mim. não. Eu tô deixando você falar. Eu Percebeu, né? eu sei, eu sei. Eu te agradeço por isso. Né? Eu adoro trabalhar na empresa que eu trabalho. Eu amo estar em Itaguaí. Eu estou aqui há 11 para 12 anos. Sou cidadão itaguaiense. Sim, Sou cidadão itaguaiense. E eu estou falando de mim. sim. As pessoas vão perceber isso. Eu estou falando de mim, porque quando a gente fala em propósito maior, e a Casa Porto eu vou chegar nela já já, é muito bom poder realizar um trabalho que você conjuga a realização profissional e pessoal. E eu me realizo pessoalmente, podendo ajudar a proporcionar mudança positiva na vida de muitas pessoas. Não tem preço isso, cara. A Casa E Porto a aí. Casa Porto, Coisa linda, né? coisa cara? linda, né? Tive lá na inauguração, Situada ali no fiquei coração da Ilha da boca Madeira. aberta. Qual é o objetivo da Casa Porto? É ser um lugar dentro da comunidade para receber a comunidade. Por mais que aquela história que eu falei de que nós temos portas abertas para nossa comunidade, a gente não quer parecer um condomínio fechado dentro da nossa região ali, a gente sabe que uma empresa, qualquer que seja, pode parecer um ambiente não tão agradável para as pessoas. É um ambiente duro, né, de trabalho e tudo mais. Então, a gente percebe assim que a pessoa, para ir até a empresa, bater na sua porta, para ir falar com você, ela precisa estar movida muito fortemente por algum sentimento. Infelizmente, a gente percebe que, em regra, o cara vai quando ele está movido por um sentimento assim de raiva. O cara quer reclamar de alguma coisa. Aí ele vai lá e bate na tua porta. Então, e a gente perde a chance de interação em tantas outras oportunidades e possibilidades positivas e boas. Então, a Casa Porto é uma ferramenta de comunicação social para que a gente esteja dentro da comunidade e a comunidade se sinta à vontade em estar conosco, em nos visitar e se sinta parte. Quem for ali, o que da vai nossa encontrar, empresa. o Ulisses, na Casa Porto? Dali, cara, a gente está fazendo ser um lugar da onde está saindo as nossas ações sociais, da onde os nossos programas estão saindo, da onde a gente está realizando treinamentos, capacitação, recebendo as pessoas para um café. Quem quiser sentar ali e olhar o mar da Ilha da Madeira conosco ali, a área do Saco de Dentro ali, tá bem-vindo. Só bater na porta que ela abrirá. Está lá, está aberta. Quem quiser trazer ideias de interação para a comunidade, quem quiser eventualmente levar o seu currículo e quiser, quem sabe ter uma oportunidade. Óbvio que o Porto Sudeste tem um canal próprio ali, eletrônico, mas a gente sabe que nem sempre todo mundo tem possibilidade de acesso a canais eletrônicos. Então, a Casa Porto é para qualquer interação que você queira ter com o Porto Sudeste. E esse espaço, a gente tem desenvolvido muitas ações positivas. Eu vou dar um exemplo aqui de uma atividade que a gente sabe que ele é essencial para o setor portuário, que é o agente marítimo. E que, basicamente, o agente marítimo é aquele cara que faz a intermediação das necessidades e autorizações que o navio precisa ter para atracar num porto. Então, essa função, as agências... Nós havíamos tido um feedback aí das agências marítimas que eles não estavam conseguindo preencher essas funções com pessoas da região. E não existe um curso próprio de formação para isso. Uma colaboradora nossa da área de responsabilidade social, a Isis, que já foi agente, teve a brilhante ideia da gente construir um curso de agente. E a gente, então, abriu, até com a ajuda de divulgação no atual, a gente abriu um curso com 25 vagas. 25 vagas. A gente recebeu assim, quase 300 pedidos de inscrição. Foi um negócio assim brutal. As pessoas querem fazer. E está ali guardado, recebemos as 25 e está sendo realizado aí dentro da Casa Porto. Essa qualificação. Passados, eu acho que 3 meses, acho que do início do curso, não temos baixa. Você sabe que qualquer curso
manter ali as pessoas realizando ele até o fim é sempre um desafio. Tá todo mundo lá. Teve uma pessoa que eu acho que saiu porque ela se empregou e aí não consegue Coincidiu o horário. coincidir o horário. Mas temos pessoas do curso que nem completaram ainda e já foram contratadas por agências. Então a gente está encontrando um objetivo, está dando certo. A gente está fazendo desenvolvimento e levando a pessoa para uma atividade. Além disso, a gente tem outros programas de qualificação que estão sendo realizados aí dentro da Casa Porto, de portas abertas ali com a comunidade. E a gente está aberto também a qualquer projeto que as pessoas queiram trazer para desenvolver nesse espaço, né? Que é um espaço de todos, de porta aberta para todos. Então, a Casa Porto tem sido uma... A gente imaginava que seria um lugar de muito encontro e muito positivo para nós, um lugar para a gente se aproximar ainda mais, né? Aproximar com trocadilho do mar, por favor. Bacana. Com o trocadilho do mar, mas ela tem nos surpreendido a cada dia, porque é tanta coisa boa acontecendo, uma efervescência de vida e coisas positivas tão grande acontecendo, que a casa tão grande, com um espaço tão grande desse, a gente já acha que está pequena, mas tem funcionado muitíssimo bem. Nós já convidamos o atual para estar lá. Eu tive lá, eu fui na inauguração. Você esteve lá no Depois dia da inauguração. Eu voltei também, conversando com a Fernanda lá também. Isso. Temos ideias, né, para também utilizar a Casa Porto. Quem sabe, eu espero que dê certo. E eu convido a todos que estão nos ouvindo aqui a visitar na Ilha da Madeira. Logo na sequência do Yacht Club, passando o Yacht Club ali, aliás, à direita você vai ver a casinha roxinha. Você entrou naquela rua do Yacht e já está vendo a casa. Entrou na rua do Yacht, exatamente. Entrou na rua do Yacht Club, na sequência você vai ver a Casa Porto e você vai ser muito bem recebido, sem dúvida nenhuma, para o que quer que você queira. Interação, comunicação, cuidado, reclamação, elogio, troca de experiência, um projeto que você queira eventualmente desenvolver, uma ideia, a gente está aberto a tudo. Bacana. Ulisses, já passou de 1 hora de conversa, sabia disso? Uau. Eu falo muito, desculpa. A gente nada, está sendo ótimo esse bate-papo aqui. Legal. Estamos chegando ao fim, né, da nossa conversa aqui. Aí eu queria que você colocasse aí, fizesse suas considerações finais do nosso bate-papo. Bom, falei muito do Ulisses, parece profissional aqui, mas, de novo, eu me entrego muito no que eu faço, então o que a gente está entregando aqui, realizando, acreditando no que é o melhor para nós, para a nossa região e para a empresa também. Buscamos sempre fazer com verdade o que a gente faz, não somos donos da verdade, mas a gente procura fazer o melhor e entregar o melhor possível para o município de Itaguaí. Eu, de novo, sou apaixonado pela cidade, estou aqui há 11 anos que eu venho aqui de segunda a sexta-feira, por vezes sábado e domingo, e passo grande parte do meu dia aqui, mais do que na minha casa, por vezes. Verdade. E realmente eu acredito no desenvolvimento, no sucesso dessa cidade. Vou continuar trabalhando para que isso seja realidade. Eu acho que a gente está num bom caminho e é questão de tempo para a nossa cidade continuar crescendo, continuar desenvolvendo e termos aí pessoas felizes, desenvolvidas e acreditando num futuro melhor para todos. Então, o Porto Sudeste quer ser o lugar para isso, para esse desenvolvimento, da onde saem e partem ações positivas, e a gente está à disposição para conversar com todos, sem dúvida nenhuma, e buscar o que for melhor. É isso aí, Ulisses. Muito obrigado, tá? Por você ter aceitado o nosso convite, por você estar aqui conosco. E obrigado a vocês também aí que estão nos assistindo. Aqui o Kleber vai colocar para a gente aí nossas redes sociais. Não deixe de dar o like, se inscrever nos nossos canais. E se quiser mandar algum e-mail, seja para o redacal@jornalatual.com.br, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio.